Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da manhã. Estamos no nosso 35º dia de propósito, experimentando o poder da oração. Nosso tema de hoje é orando ofensivamente. Salmos 84, versículo 7 nos dizem assim: prosseguem o caminho de força em força, prosseguem no caminho de força em força. Saber como orar contra o mal é uma parte de uma boa estratégia de oração. Obviamente, todos nós conhecemos os perigos da tentação. Estamos bem familiarizados com as setas do medo, da raiva, da luxúria, da inveja que são lançadas pelo inimigo. Nós precisamos aprender a orar ofensivamente, que significa orar para que a luz, o amor e a verdade prevaleçam em nossas vidas, em meio às nossas lutas e às nossas guerras. No início da oração modelo, Jesus nos ensinou a orar por 3 coisas muito importantes. Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6, 10 a 11. Coisas boas a favor das quais devemos orar e não contra. Então, a vida cristã não se resume em apenas ficar longe do pecado. Andar no amor de Deus e amar os outros também são parte da vida em Cristo. Nós não estamos somente orando contra as portas do inferno, mas também a favor do céu e da terra. Nós queremos que o reino de Deus se expanda e que a sua vontade seja feita na terra. Esta é apenas uma parte desta tarefa que nos envolve. Impedir que o inimigo permaneça firme no dia, que possamos então permanecer firmes no dia do mal. Com certeza há momentos em que temos que jogar na defesa, outras vezes no ataque. Mas não durante o tempo todo, precisamos de um plano de jogo para a ofensa também. Devemos orar o tempo todo, pedir a Deus para abrir as portas para o Evangelho, para enviar trabalhadores para a seara, para derramar o seu Espírito Santo em avivamento, para avivar a obra em nós, por meio de nós, para nos encher com o seu amor, com o seu conhecimento, com o conhecimento da sua vontade. Também para usarmos os nossos dons espirituais em serviço e para levantar uma geração que vai honrar o seu nome. Na verdade, a guerra espiritual envolve a estratégia de fazer o nosso terreno prevalecer contra o inimigo e ganhar um novo terreno para o reino. Mateus 5,16 afirma: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pense em seu casamento, em sua família ou na sua cidade e considere as suas respostas a algumas perguntas. Qual é a coisa mais importante que você demonstra amor e que você precisa orar para que você possa fazer isso? Em que parte, em que área da sua vida você precisa demonstrar mais amor? O amor que vem do alto. Há alguma ação extremamente benevolente sobre o qual você deva orar? Quer dizer, você sabe que precisa fazer o bem, mas você não consegue. Em que área? Ore por isso. O que poderia você fazer para promover grandemente o reino de Deus na situação que você está vivendo hoje? Há alguma coisa que glorifica o nome de Deus grandemente, pelo qual você possa orar e participar? Nós entramos ou encontramos orações positivas
e passos na palavra de Deus de como nós podemos promover o reino de Deus. Toda a Escritura fala a respeito disso. Na verdade, Deus quer nos ajudar e nos dar presentes ao longo da caminhada para nos encorajar e nos ajudar. Jesus nos diz lá em Mateus 7,11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando amamos alguém, nós queremos tudo do melhor para eles. João faz esse tipo de oração também lá em 3 João 2, dizendo: amados, eu oro para que vocês tenham boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se Deus é bom e está preparando coisas boas para nós, então nós precisamos estar buscando e pedindo essas coisas ativamente, não só para a nossa vida, mas também para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Fazendo orações que demonstrem amor, não a nossa raiva, não o nosso rancor, não o nosso ressentimento. Nós precisamos entender que o reino de Deus é amor, é alegria, é justiça e é paz. Precisamos cobrir as situações com orações e pedir a Deus que abençoe e traga a provisão e seja glorificado, tanto quanto possível. Orando para que Ele faça mais do que podemos pedir e imaginar. Por quê? Porque a sua glória é o objetivo principal de cada oração que nós fazemos. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome na glória. Nós achamos que as orações existem por causa de nós, mas não é. As orações existem para que a glória de Deus seja conhecida. Para não mencionar que uma das maiores defesas é uma grande frente ofensiva. Portanto, não basta orar contra as dificuldades, mas nós devemos orar por bênçãos também. Em vez de simplesmente orar contra um divórcio, por exemplo, peça a Deus para fazer do seu casamento uma bela imagem do Evangelho de Cristo e do seu amor por sua noiva, sua igreja, seus irmãos, sua família. Que Ele possa usar a sua vida para ministrar os outros e promover o seu reino através do seu relacionamento conjugal e também do seu relacionamento familiar. Em vez de orar para que os líderes de sua igreja não briguem durante uma reunião de negócios, ore para que a unidade e o avivamento se instaure, resultando em maiores oportunidades no ministério. A Escritura diz em Romanos 12, 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo desta mentalidade ao orar por nossos irmãos e irmãos na fé. Ele escreveu extensivamente usando termos positivos, como nós vemos lá em Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e também com discernimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Você não iria querer que alguém orasse por você dessa forma? Para que você tenha conhecimento, sabedoria e compreensão da vontade de Deus? Para que você dê muitos frutos em sua vida para a glória de Deus e para o reino de Deus? É assim que se ora de forma proativa e ofensiva. Paulo nos dá mais exemplos lá em Filipenses 9, 11, dizendo: esta é a minha oração,
Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem aquilo que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis no dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Jesus também orou com amor por si mesmo, seus discípulos e também por nós, futuros cristãos, a orar para que Deus fosse glorificado por meio dele mesmo e dos seus discípulos. Ele orou para que Deus salvasse e protegesse aqueles que creriam nele. Orou para que eles fossem cheios de alegria e que vivessem em unidade, em comunhão. Orou para que o mundo soubesse que Deus o havia enviado para salvar os perdidos. Então, na próxima vez que você enfrentar uma situação difícil ou simplesmente estiver passando o seu tempo diário com o Senhor em oração, lembre-se de orar, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Confie na palavra de Deus quando estiver sob ataque, mas também peça a Deus especificamente que faça coisas boas acontecerem em sua vida e na vida das pessoas pelas quais você está orando. Acima de tudo, ore para que Deus receba a glória. Então, enquanto você planeja seus momentos de oração, fique à vontade para pedir a Deus para fazer algo muito, muito bom. Senhor, obrigado por nos concederes a oração para nos ajudar a lutar contra a escuridão. Mas agradeço também por nos capacitar a usar a oração como uma maneira de atrair a tua bênção, desfrutando da tua presença e investindo ativamente e com amor na vida das pessoas. Pois quando a tua força e poder nos surpreendem, Senhor, o teu amor nos surpreende ainda mais. Porque nós sabemos que nós não merecemos, tudo é pelos méritos de Jesus. E tu ainda continua cuidando de nós. E tu nos transforma, tu continuas transformando os nossos pontos negativos em positivos. Tu continuas nos dando a oportunidade para ganhar, para avançar, para conquistar. E por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.